Confie na proteção de Deus. Você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais essa meditação da poderosa Palavra de Deus. Para mim é muito bom receber você aqui em mais esse dia. E é por isso que eu peço que Deus abençoe você e toda a sua família. Nós estamos aqui com o objetivo de ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Mateus no capítulo 18, versículos do 1 ao 5 e depois versículo 10. E a palavra de Deus hoje nos diz o seguinte: Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Fica evidente para nós aqui hoje, Jesus novamente falando das crianças, esse símbolo de pureza, simplicidade, humildade e ingenuidade. Para ser maior no reino de Deus, mais conhecido também como o reino de ponta cabeça, existe até um livro que fala e faz essa analogia com o reino de Deus, o reino de ponta cabeça. Nós sabemos que para fazer parte desse reino, de fato, precisa estar tudo de ponta cabeça. Quem quer ser o maior, precisa ser o menor. Quem quer ser o primeiro, precisa ser o último. Quem quer ser servido, precisa ser o servo de todos aqui e agora. Então o reino de Deus está de ponta cabeça, mas nós podemos descansar e confiar na proteção de Deus, sabendo que, por meio desse evangelho, Jesus nos conta que existem anjos de Deus, seres espirituais, nos guardando, nos protegendo, para que nós cheguemos na eternidade com Deus nesse reino que nos aguarda. Fica evidente para nós em várias cartas do Novo Testamento a manifestação de anjos, tanto com Pedro quanto com Paulo, mostrando que Deus está sempre atuando na vida do ser humano com esses seres espirituais que são servos de Deus e nossos protetores. Nós vemos também em várias passagens no livro dos Salmos, Davi falando dos anjos de Deus que guardarão os nossos passos a fim de que nós não tropecemos em nenhuma pedra, mas nós bem sabemos também que esse versículo se remete à tentação de Jesus no deserto, quando Satanás provoca ele a fim de que ele se jogasse daquela altura, e Jesus recusa essa tentação de Satanás, falando para não tentar o Senhor, nosso Deus. Então nós vemos o próprio diabo falando que os anjos de Deus protegeriam Jesus a fim de que ele chegasse lá embaixo e não perdesse a sua própria vida, citando o versículo que Davi diz nos seus salmos. Nós vemos que nós temos esses guardiões, esses protetores, em meio a esse mundo, nessa dimensão física e espiritual que nós vivemos, porque eles são servos de Deus que nos ajudam a cumprir a nossa missão aqui e agora para estarmos na eternidade ao lado de Deus. Esse é o papel e o propósito dos anjos. Vemos nesse evangelho que vários anjos que estão vendo a face de Deus nos céus estão nos protegendo aqui e agora a fim de que nós cumpramos a nossa missão. Também temos o nosso anjo da guarda, ou melhor, os nossos anjos da guarda, porque é uma milícia celeste de Deus que está servindo seres humanos aqui, que vivem temendo a Deus, para atingirem o seu propósito. Jesus é claro, Deus jamais desampara aqueles que são humildes, aqueles que são servos dele, a fim de ajudá-los aqui na terra. Nós temos esse auxílio que vem do alto, do próprio Deus, a fim de que nós possamos confiar na proteção de Deus, viver a nossa vida nesse mundo destemidos, confiando que aquele que nos guarda é maior do que aquele que está no mundo. O Evangelho vem trazer para nós esse ensinamento. Podemos viver confiando em Deus plenamente, porque Ele cuida de nós o tempo todo, que os anjos deles acampam ao redor do justo, assim como diz nas Sagradas Escrituras. Então o convite de Deus para você hoje é que você tranquilize o seu coração e saiba que você está sendo protegido 24 horas por dia, porque aquele que te protege nunca dorme nem cochila, assim como está escrito no Salmo 121. Se sinta protegido, confie
plenamente na proteção de Deus. Parabéns para você que chegou até aqui ao final desse vídeo. Significa que você sabe que sairá daqui hoje sabendo que ao seu lado os anjos do Senhor te acompanham, te guardam e te protegem. E para isso, Deus te convida a andar fazendo a vontade dele, a fim de que você possa ser parceiro desses seres espirituais que estão te ajudando a cumprir o propósito e a sua missão aqui na Terra. E é por isso que eu convido você amanhã a estar aqui comigo novamente, para que você possa aprender cada vez mais sobre essa belíssima Sagrada Escritura, que é a própria palavra do Deus vivo, nosso Pai. Desde já, desejo tudo de bom para você, que a graça de Deus te proteja hoje e sempre. Um grande abraço e até mais.